participação de MCs no Estúdio Futuro? Eu acho que o Estúdio Futuro trouxe muitas vantagens. Uma delas era o facto de ser um ponto de encontro de MCs de vários lados de Luanda, das cidades, do gueto. As pessoas se concentravam ali. Houve uma fase que parecia que a Terra Nova tinha se tornado a capital do rap nacional, né? A Terra Nova, o bairro popular tem essa cena. E depois o Mr. Pooh tomou conta dos meetings e de alguns espetáculos que passavam no cinema. O Mr. Pooh teve essa dinâmica toda. Fez o primeiro meeting no Largo Soweto, frente ao Cine Atlântico. Depois ocupou de uma forma ou de outra o Neves Bendinha, desceu um bocado para baixo, né? Vai também fazer alguns espetáculos embaixo. Depois voltou a fazer outro meeting, foi o segundo meeting. Nesse segundo meeting nós já podemos encontrar indivíduos como o Pop Sem Culpa, os De Prata, que era o grupo do Buda Lecalho, Soldados Civis, o grupo do Choribang. Estamos a falar mais ou menos de que período? O primeiro meeting foi mais ou menos em 95. O Mr. Pooh abre o estúdio em 94 para 95 tens o primeiro meeting. Nesse período de prazo, acho que nem fez 10 meses, o Mr. Pooh faz o segundo meeting. Né? Estamos a falar mais ou menos de 96, já é uma época do núcleo rap. Foi praticamente o último meeting que o Mr. Pooh faz, depois vem aquela chuva de imigração e o Estúdio Futuro infelizmente teve que fechar. Mas em paralelo estavam a ser realizados outros shows. Há um show que é muito falado, que é o show da Feira Popular. Fala-nos um bocado sobre esse show. Olha, depois, na fase em que os SSP dão boom, depois do 18 de outubro de 94, quando eles lançam os 3 primeiros vídeos, né, havia um boom em termos de divulgação do SSP e também começou a ter os pequenos conflitos. Acredito muito que a Rádio Luanda, houve o primeiro espetáculo alusivo à cultura, então a cultura conseguiu ter essa conexão com os rappers e fez o primeiro espetáculo no 1º de maio. Depois, a Rádio Nacional, acho que a Rádio Nacional e a outra rádio, acho numa forma de competição com outra cadeia radiofônica, fez um espetáculo na Feira Popular. E foi uma das primeiras vezes que o pessoal teve acesso, nessa fase, conseguiu ver SSP com outros grupos. X-Unity, foi a primeira vez que também subiu em palco uma nova união de meninas, que era as Damas Conscientes, né, a Nina Arley, com a outra moça que depois entrou também no espetáculo, que era a irmã do Alexandre. Ok, né? Eram 3 e fizeram um grupo. Foi praticamente o último espetáculo, né, que o Father Meca aparece como Titiba Nation, e mesmo já nesse espetáculo ele já aparece praticamente sozinho. Né? E aquele espetáculo foi feito, teve a apresentação do Salu. Eu acho que era mais um espetáculo de autopromoção dos SSP, né, que era fazer as pazes com o povo, porque o movimento hip hop olhava o SSP como um grupo de elite e tinha mesmo essa rivalidade, eles são de lá e nós somos de cá, mas aquele espetáculo teve uma união então também. Mas eu acho que foi o último espetáculo que teve esse pessoal todo junto, de Tipa Nation, com o Cleva. Estamos a falar mais ou menos de que ano? Nós estamos a falar de 95 para 96, foi antes do SSP lançar no álbum. Ok. Que estações de rádio nós tínhamos, ou que programas de rádio nós tínhamos nessa fase? Já falávamos dos estúdios, falávamos dos encontros, falávamos dos espetáculos. Agora, em termos de programas radiofónicos, o que é que nós tínhamos nesta fase, entre 94 a 96? 94, o No Boy abre pela primeira vez, não um programa de rap, mas teve 15 minutos na Rádio Nacional, 15 minutos num espaço, num programa, né, normal, e o programa dava 15 minutos ao Neo Boy, e o programa era chamado, o espaço do Neo Boy era chamado Cantinho do Rap. Mas depois houve a complicação, porque o Neo Boy metia muita música em inglês, depois passou-se a ideia que ele estava transmitindo mensagens que não deviam, e o programa acabou, e depois ele teve acesso à Rádio Nacional, quando ele fez em 95, ele fez o programa Rap Cidade.
Ok. Não tivemos outros programas, outros programas radiofónicos nesta Antes, fase? antes desse não. Antes desse não. O No Boy teve os 2 primeiros programas em termos de rádio. Mas agora, a TPA tinha os programas que passavam de uma forma ou de outra música internacional, ok? E não era exatamente um programa para música rap ou para hip hop. O New Boy teve esse espaço especificamente para hip hop, né? E depois disso é que vem outros programas. Ok. O então esperado primeiro álbum musical direcionado à cultura hip hop, ou proveniente da cultura hip hop, qual foi, quando foi e a quem pertencia? Eu acho que, apesar de uma ala mais radical que eu conheço não aceitar isso, esse facto, não há dúvida que o primeiro álbum de rap foi SSP, 90%, 99% de 9% de amor. amor. Ok. Este álbum veio marcar alguma fase do movimento hip hop nacional? Olha, se tu olhares um bocado para todos aqueles que vieram depois de 96, tu vais dar por conta que 80% do pessoal teve uma influência grande dos SSP. Uns fizeram playback, né, de uma forma ou de outra, outros foram influenciados e teve esse acesso. Eu acredito que depois dessa fase a gente começou a entender um bocado algumas coisas acerca de música. Os SSP já traziam uma qualidade, já faziam background, a gente naquela fase, a pessoa que ainda nem sabia o que era isso, já exigiam uma qualidade em termos de coro, de instrumentalização. Nós não tínhamos, eu acho que o pessoal não tinha grandes ambições de fazer álbum. Uh, Além da falta de condições, não tínhamos essa cultura de álbum, eles trouxeram essa cultura de álbum. E, em poucas palavras, o álbum ajudou, de uma forma ou de outra, trouxe outros elementos para o movimento, mas também fechou a porta para aqueles que já estavam dentro do movimento. Ok? Vamos ser sinceros, esse SSP era apadrinhado pela Rádio Luanda? Pela Rádio Luanda. E, vê bem, antes de tudo isso, havia uma abertura para a passagem de música rap na Rádio Luanda, sem olhar mesmo para as mensagens. E depois, quando começou a ter uma divulgação massiva do SSP, fechou-se o espaço. Era como se a rádio quisesse dar espaço ao seu produto. Yeah. Houve esse lado. Sim. Mas, posteriormente, esse SSP trouxeram outros MCs. Hoje temos Fábio, temos Extremo Signos, que dizem assim, pronto, eu fiz playback SSP. Ok. Falando do playback, das influências que tiveram, falou aqui que em momento antes disso, o cuidado com o rigor com a produção da música dos outros fazedores de rap não era tanto, mas já haviam outras influências externas. Estamos a falar de influências da lusofonia para a música rap. Por exemplo, o álbum República, de certa forma influenciou. A música Não Sabe Nadar, é uma música que também chegou aqui. Chegou antes ou depois do... Antes. Ok. Antes, mas não teve o boom. O Não Sabe Nadar não teve o espaço em termos televisivo que esses SSP tiveram. Ok? Ivan, desculpa. O Guto, Guto, na altura ele vivia em Portugal, o Guto como angolano, aquele álbum que ele tirou, o primeiro álbum dos Black Company, não conta na história daquilo que é a história do movimento hip hop? De Angola? Sim. Porque o Guto, o primeiro álbum se calhar saiu antes dos SSP, ou estou errado? Antes. E não conta para aquilo que Sai primeiro República. Sim, saiu República. Sai República. Depois sai um álbum dos Black Company. Sim. Onde estava Não Sabe Nadar. O Não Sabe Nadar sai no República. No República. Sim. O outro álbum é o álbum que tem o Snooker e várias outras coisas. Mas agora, nós, sinceramente, tem uma coisa que nós nunca olhamos em relação aos Black Company. Black Company tinha 2 elementos, que eram o angolano, o Maca e o Guto. Mas eu acho que, por ser um rap feito ou gravado em Portugal, por elementos que viviam muito tempo em Portugal, eu acho que é mais um álbum muito mais lançado por movimento mesmo em Portugal. É visto dessa forma, porque ele foi produzido para Portugal, ok? Com uma realidade meia portuguesa. São africanos de uma forma ou de outra, mas a influência principal era a sociedade
portuguesa. Agora, quando a gente olha para o SSP, a gente tem um álbum lançado mesmo para a realidade e para a sociedade angolana, com influências de uma forma ou de outra, não há dúvida, mas nós temos um indivíduo que viviam aqui, que conheciam um pouco da realidade, e quando lançaram o álbum, lançaram para o mercado angolano. É diferente, por exemplo, quando tu olhas para a Força Suprema. A Força Suprema faz um álbum já a pensar no mercado angolano. Hoje nós temos indivíduos que fazem música fora, mas primeiro pensam no mercado angolano, depois, quem sabe, que pensam nos outros mercados. Então eu acho que a gente olha mesmo para o álbum da SSP como o primeiro. Ok, Né? e nós conseguimos notar essa diferença através daquilo que são conteúdo, a temática, a abordagem de cada um dos álbuns. Se nós olharmos para o primeiro álbum dos Black Company, que é o álbum em que nós temos o snooker, que não é uma prática regular aqui, se até hoje não são das atividades mais comuns dos jovens angolanos. A temática em si, boa parte da abordagem daquele álbum não é uma abordagem virada para a nossa sociedade, mas sim uma abordagem virada para a sociedade portuguesa. Tal é que a música Não Sabe Nadar foi uma música que serviu acabou servindo para uma campanha que era contra a demolição de uma ponte ou algo parecido. Sim, uma informação, mas tudo muito associado àquilo que é a realidade portuguesa. E o que é que aconteceu na altura que os SSP lançam o primeiro álbum? O movimento antes era congregado, né? As pessoas encontravam-se num sítio para conversar, para debater sobre aquilo que é o movimento angolano, planos e por aí fora, partilhavam conhecimentos e por aí fora. A partir da altura que surge um grupo a lançar um álbum, acredito que o movimento passou a reagir de uma maneira diferente, porque se calhar era a meta de todo mundo. Todas as pessoas queriam gravar, todo mundo queria ter discos, se calhar. Então, de certeza absoluta que com o lançamento do primeiro álbum, alguma coisa deve ter acontecido no movimento. Tem noção do que é que deve ter acontecido naquela altura? Olha, aconteceu, acho que duas ou três coisas, na qual, para mim, uma das quais é mais triste. O pessoal, os pioneiros que viam na fase SSP, depois do álbum dos SSP, parece que os pioneiros perderam a força ou a vontade de fazer rap. Começou a ter uma desistência dos pioneiros, ok? Tu vês que, infelizmente, o Gangsta Du viajou, né? O X-Unity se desfez, o grupo do Father Max se desfez. As pessoas parece que começaram a desistir do rap. Os pioneiros. Aquela época, a geração de Boys, que veio de 94, 95, é que conseguiu, de uma forma ou de outra, continuar ou reagir ao álbum do SSP de uma outra forma. Mas eu olho para o pessoal que começou com Big Nelo, que começou com os SSP, com Jeff, depois do álbum dos SSP, parece que muita gente desistiu. Eu não sei exatamente o que é que se passou, mas se tu olhares para os pioneiros, se tu olhares para a atitude violenta, se tu olhares um bocado para a ação positiva, olhares para os negros democratas, olhar para os NB, olhar para todos esses nomes sonantes de 90, 93, 94, Acima do Inferno, o grupo da Nina Arley, África Preta, o próprio grupo do New Boy, o Solo Basta. Tu notas que esse pessoal parece que desapareceu depois do álbum da SSP. Parece que desapareceu, parece que o pessoal desistiu. Ou uns mudaram de estilo, ok? E outros desistiram, né? Tu olhas para a ação positiva, se desfez, uns foram para o versátil, ok? Tiveram até outras tendências, né? Acima do Inferno, que é o grupo da Ninar, também se desfez. E parece que teve essa reação. Para mim, foi o lado negativo do álbum SSP. Parece que desmoralizou o pessoal que naquela fase começaram todos juntos. Né? Deixa eu ler uma mensagem que vem do Brasil, do narrador Canhanga. Ele diz que, sem sombra de dúvidas, obviamente que teve outros niggas nesta época, mas oficialmente o primeiro álbum de rap em Angola foi 99% de Amor. Acredito que também 99% perdi a mensagem. No entanto, ele quer dizer que reconhece que os SSP foram o primeiro grupo a lançar o álbum aqui no nosso movimento. E já agora gostaria também de convidar os outros ouvintes, quem está em nossa sintonia, para participar
enviando a sua contribuição para participar da conversa, enviando a sua mensagem para o 932 81 34 14 ou ligar para o 948 55 55 11. Continuando. Então teve essa desistência em massa dos pioneiros. Ok. A parte daquilo que foi a existência em massa dos pioneiros, foram surgindo novas tendências. Nós sabemos que o movimento estava com aquela preocupação social muito grande, tanto é que o álbum de CSP havia uma ala do movimento que ficou... Uma ala grande. Sim, uma ala grande. A maioria, e vale aqui dizer que boa parte do pessoal que fazia rap naquela altura tinha uma preocupação social acima da média. As músicas eram muito direcionadas àquilo que era a realidade que se vivia, cada um à sua maneira, mas a abordagem era muito... Não havia tanta música de amor, e depois de termos 99% de amor, surgiram outros grupos. Quer falar sobre isso? Bom, eu acho que o rap nacional teve sempre essas influências. Depois da saída do SSP com aquele álbum, começou a vir VIP. Eu conheci VIP antes, né? E o VIP depois, depois do álbum do SSP, era um pouco mais diferente, né? Mas o Judoka já era um grupo pego pelo próprio Jeff, ok? Havia também o próprio Jeff, né? Jeff antes do SSP, Jeff depois de entrar nos SSP, né? A forma que o movimento encarava o Jeff também. Quando diz SSP, estamos a falar antes e depois do lançamento do álbum. Do álbum, ok. Então teve essa influência. Mas tinha uma ala que eu acho que é uma ala maior do indivíduo de intervenção social. Mas não tínhamos, perdemos o espaço em termos de divulgação, ok? Então dava a entender que o movimento passou a fazer só música de amor. Mas se tu olhas para os grupos que têm uma inclinação para aquilo que os SSP lançaram no álbum, eram muito pouco. Tu tinhas os simpáticos, ok? Tu tinhas os VIP, ok? Mas agora, no mar, mas no mar, por exemplo, os simpáticos tinham indivíduos do Rocha e um indivíduo da Maianga. Mas tu tinhas lá o Loromance dentro desse grupo, mas tu ias para o bairro do Loromance, tu vais encontrar N grupos que tinham um discurso mais social. Tu ia encontrar o Problema Sul, o de Banguela, um pouco da Fronteira 111, que era influenciada pelos dois lados. O número de elementos que faziam música de intervenção era maior, mas só que não tinha uma exposição em termos de mídia, ok? Só tinha esse problema, mas os espetáculos eram maiores. Naquela fase se fazia muitos shows em diferentes sítios, nos bairros e outros sítios mais. Então era maior, mas não tinha uma exposição em relação a SSP, não tinha, não vamos negar isso. E depois o movimento não estava muito do lado dos SSP, mas havia um público que não encara o rap da mesma forma que quem está no movimento. Havia um público que gostava de música rap e não tinha esse interesse se é música de intervenção, se é aquilo, se é nada. E até eu acho que os nossos fundamentos para dizer o que é que era bom, o que é que era falso, o que é que era real, também não era tão lógico naquela fase. Era fase de olhar para alguém e falar o Anabi e outras cenas mais. Hoje, se calhar, nós damos por conta que fomos um bocado injustos também. Ok. Nós estamos a olhar muito para Luanda. O que é que nós temos nesta fase a acontecer nas outras províncias? Bom, por mais estranho que pareça, em 94, 95 mais ou menos. Estamos a falar de 94 a 95. 95 temos começa a crescer um movimento que já vinha de uma forma ou de outra em Benguela. Uma das grandes influências em Benguela foi os Black Melody. Uma das grandes influências foi o Black Melody do Swani. E tu vês, o Swani e os Black Melody também foram um grupo de referência, uma grande influência para o hip hop no Ambo. Por mais engraçado que pareça, não é propriamente Luanda que foi uma grande influência para o Ambo, mas o Swani, porque naquela fase alguns indivíduos do Ambo estavam a estudar em Benguela, né? E quando saem de Benguela, o pessoal da Ferro Velho, o Tishimi,
o Tishimi, todo esse pessoal, quando vai para o Ambo, começam a criar um movimento, que é um movimento de hip-hop do Ambo. Né? Então nós estamos a falar de 95, 96. Lógico que estavam tudo mais concentrado aqui em Luanda, né? Estávamos no tempo da Kitota e não havia de uma forma ou de outra uma expansão do que se fazia lá, mas tu já tinhas o Swanin, os Black Melody, tu já tinhas a Ferro Velho. A Ferro Velho tem uma coisa muito estranha. Se tu escutares a Ferro Velho de 96, tu vais encontrar o Alauim já no flow da Ferro Velho. Bairro acadêmico, aquela forma que o Alauim fala. Ok, é bom especificar para os nossos ouvintes que a forma como o Halloween canta e não propriamente o Halloween como pessoa. Como pessoa, exatamente. Tu escutas hoje a Ferro Velho, escutas as músicas que a Ferro Velho gravou em 97, 98, tu não vais entender nada. Um dos elementos da Ferro Velho veio cantar aqui no Bahia, e quando ele começou a cantar, o pessoal todo olhou para ele e disse: esse gajo está de uma forma ou de outra a imitar o Halloween. E eu olhei para o pessoal e disse: não, esse pessoal, esse Madre tem mais de 35 anos, tem mais de 15 anos de hip hop, e ele em 96 já cantavam assim. Então, cuidado quando vocês dizerem que o fulano fez aquilo. Há uma coincidência tão grande. Então, Ferro Velho já tinha esse lado gangster, um pouco estranho. Nós estamos a falar de um grupo de 96, estamos a falar de um grupo de 95, 96, no Ambo. Né? Não foram eles que gravaram o primeiro álbum no Ambo. Né? O primeiro álbum a ser gravado no Ambo foi do Signo Batalhador. Isto foi em que ano? Nós estamos a falar mais para aqui, estamos a falar de 2002, 2003, o primeiro álbum. Também não foram praticamente um dos primeiros... Espera, o segundo disco não foi do SSP? Não, estou a falar para o Ambo. Ah, ok. O Ambo. O primeiro álbum no Ambo foi do Signo Batalhador, grupo do Diniga e o Bellamy no M. Okay. Mas já muito tarde. Nós somos pioneiros também. Para permitir os nossos ouvintes então terem um acompanhamento cronológico, vamos deixar os 2000 e poucos para quando estivermos a falar então dessa etapa. Por agora vamos mesmo continuar a analisar esse período, que era o período de 94 a 96 e pós-96, mas logo no princípio, influências de 96. Que outras influências nós tivemos em termos de espetáculos? Que outros espetáculos saem nesta altura, ou acontecem nesta altura? Olha, havia o número maior de espetáculos era feito no Cine São João. Okay. Houve uma fase que estava toda ela concentrada no Cine São João. Mas houve uma fase que depois começaram a criar os núcleos. Né? O núcleo rap, nessa fase, começa a tomar poderes um bocado sobre algumas coisas. Mas espetáculo memorável nessa fase teve um que foi realizado pelo movimento urbano, acho que era esse o grupo, que é o grupo do São Paulo, né, que foi realizado no Cine São Paulo, ok? No Cine São Paulo. Houve o espetáculo, mas isso acho que é depois de 90, 96. Houve uma fase de 96 para 97, 98, parece que as coisas ficaram estagnadas. Ficaram um pouco estagnadas. Há um contributo do narrador, deixa ver o que ele escreveu. Black Melody, Sane, Valdo, Miranda e o Sagaz, Lobito, no bairro do 28. E a Hip Hop School, onde fazíamos parte na Caponte, fomos influenciados pelos SSP também. Se for ouvir a música Black Melody de festa, agora não lembro o título, mas também faziam características dos sons dos SSP. Grande ciência dos primórdios do hip-hop em Benguela. O Sagas continua até hoje. O narrador tá fora agora, né? Está no Brasil. O Sagas continua no Lubito a fazer. O grande velhão, não sei se o narrador não se lembra dele, está aqui. Está em Luanda. O Ngana Crítica Venenosa também está aqui. Então, eu acho que ainda está aqui uma história do Lubito e do hip-hop em Benguela. Ok, para dizer que as coisas não aconteceram todas só concentradas em Luanda. Mas havia um movimento a se realizar ou a acontecer em vários outros pontos do país.
E não tínhamos conhecimento pelo facto de, na altura, não termos WhatsApp, Facebook, essas coisas todas, se calhar. Não Pois tinha é. nada. Quem iria adivinhar que a gente tinha um ferro velho no Ambo? Nem pouca gente sabia que tinha os Black Melody no Lubito. Então, acho que nessa fase nós não tínhamos comunicação. Não havia como. Ok. Programas pós-SSP, programas de rádio. Não há dúvida que a era do hip hop. A era do hip hop começou quando? Temos aqui algum dado, algum registro do primeiro ano? Eu acredito que a era do hip hop, nós estamos a falar de 96, 97. A era do hip hop já encontra um bocado do núcleo feito. Começa com um programa muito balançado para rap em inglês. E houve uma fase, eu, por exemplo, sou da geração que escutou pouco rap em inglês. Então, não dava-se muito interesse, mas a era do hip hop começa muito com rap em inglês, né? E depois passa até Bem, rap em nós português. temos um ouvinte em linha que quer dar o seu contributo. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem tem o prazer de falar? Exatamente. Eu tenho o prazer de falar com Jesus Santos para muito visitar essa partida de Trangoa. Sou distrito urbano de Tanzânia. José Santo, quer acrescentar ou quer dar algum contributo à nossa conversa? Exatamente. Eu quero acrescentar algo. O começo produzido não pode estar da conversa e estou a gostar da intervenção do Nina para começar também. E eu também me lembro que naquela altura havia muito espetáculo. Há um espetáculo que Lima falou, que é de São Paulo, que foi organizado pelo movimento urbano. Eu também estive lá naquele tempo. Eu fui curtir o coisa do hip hop. E também tive alguns espetáculos que no Ferrangoma também curti. Eu acho que o Lima não está esquecido também do terminal. Os espetáculos também do Copa Miguel não é. Também tirava alguns eventos. Eu até quis que focasse mais também pelo full time, não falasse muito disso. E eu sou para dizer também que o cinema na ONG tenta recordar alguns grupos também que bateram, né? Bateram era muito conhecido tudo por meio do programa do Moisés Luiz. E uma coisa que eu quero saber, quero perguntar diretamente ao Lima, depois do álbum dizer que fica 90% de amor, qual é o álbum que depois segue do hip hop de coisa? Será que é do Esquadrão 8, é o Alta Conspiração, ou antes daquele surgiu um outro álbum? Essa é a minha contribuição. Muito obrigado, caro ouvinte. Obrigado. Ok, o ouvinte José Santos acabou de apresentar, deu as suas contribuições, lembrando que alguns espetáculos e outros dados ainda não foram passados, porque a nossa conversa está a ter uma sequência cronológica e ainda não chegamos propriamente nesta fase. Nós estamos agora a falar da era do hip hop. Sim, vamos falar em algum momento daquilo que foi o FM Expresso e dos espetáculos que estavam associados ao FM Expresso. Mas já agora, olhando para aquilo que foi a questão feita pelo ouvinte, o IMA, que disco nós temos a seguir ao disco dos SSP? Bom, eu acredito muito, sai o primeiro disco do SSP. Depois disso vem uma fase do Black Company, teve uma influência também grande dos Black Company. Já estamos a falar do segundo álbum. Filhos de Rua. Não me lembro muito em que ano saiu o disco do Esquadrão 8, mas eu não acredito que seja nos anos 90. Eu acredito que o Esquadrão 8 lançam depois o álbum, depois de um certo tempo, né, já tinham aquela presença toda. Não me lembro muito bem em que ano saiu o álbum dos R&B. Bem, a memória que eu tenho é que os SSP lançaram dois álbuns. Depois okay. É que as outras pessoas foram lançando. Então, depois dos Sim. SSP, se não estiver enganado, sai o Esquadrão 8 ou os Warrant B. Os Warrant B. Então, está por aí. Os dados que temos até agora apontam para o Warrant B, mas provavelmente na próxima edição nós estaremos aqui com dados mais exatos. A recolha que a Universidade de Hip Hop está a fazer continua. E nós, eu ainda me lembro que o Esquadrão 8, quando apresentou o álbum dele na Rádio Nacional, apresentou com uma banda. Exato, foi a primeira apresentação. Um dos grandes méritos é que eles foram os primeiros o primeiro grupo a fazer um show espetáculo com banda. Sim, esse é indiscutível. É indiscutível isso. O R&B ou
Esquadrão 8, eu acho que eu estou muito mais lançado para o R&B, porque foi na fase que o Manusho, o Papichulo vai para Tuga e depois volta, tem um boom, todo mundo queria gravar Com o AC e o Guto. o Guto. Mas olha, está aí um grupo que está do cedo, a gente vai ter que falar dele. A influência, o contributo que o grupo Esquadrão 8 deu para o movimento. O Didi foi um dos maiores produtores antes de qualquer um, então produziu muita gente. Agora que falou do Didi, e porque nós estamos a ter essa conversa, mesmo em ordem cronológica, nós vamos falar em algum momento do Esquadrão 8. O Didi, como produtor, aparece antes ou depois do Esquadrão 8? Não, o Didi aparece como produtor do Esquadrão 8, ok? Um dos primeiros a produzir com baterias e outra cena mais, e depois as pessoas começam a conhecer o Didi como produtor, todo mundo começa a ir atrás do Didi para produzir. O Didi teve uma fase que ele e o Niquila foram responsáveis pela produção de muitas músicas, né, em 96, 97, 98. Ok. Como os ouvintes podem perceber, há muito por se falar para aquilo que é o movimento hip hop nacional. O nosso compromisso hoje era de passar desde a altura em que foi aberto então o Estúdio Futuro até o momento em que foi lançado o álbum de CSP, ou o primeiro álbum de rap nacional, que foi o 99% de Amor. Falamos um bocado sobre as influências deste álbum e na próxima edição nós vamos então estender a conversa até para aquela que é a consciência independente que o movimento hip hop nacional